Oi, eu sou a Andy e vou contar uma história para vocês. Fizeram uma macumba para mim. Eu considerava ela minha melhor amiga. Eu convivi com ela por 8 anos, compartilhando tudo com ela. Para isso, para ela fazer macumba para mim? Difícil de acreditar até hoje. Tudo começou sutilmente. Eu percebia de vez em quando que ela sentia um pouco de inveja. Coisas simples como uma revirada de olho, um comentário não tão amigável e assim segue. Acho que o momento em que ela mais sentiu inveja foi quando conquistei minha independência. Eu sempre quis morar sozinha quando completasse 18 anos e ela também. Ela considerava isso um sonho, mas eu considerava um objetivo. Eu corri atrás, economizei, trabalhei, passei horas estudando e pensando em como isso funcionaria para que no momento certo tudo estivesse preparado. Fiz 18 anos e aluguei meu espaço. Ela não conseguiu. Não tinha como se sustentar e mal ganhava para ela mesma. Ou seja, ela realmente ficou com muita inveja nesse momento. Eu não culpo ela por sentir inveja. Sentimentos ruins são normais. O importante é sempre lembrar que os bons devem prevalecer. Ela não se lembrou disso. Ela era minha melhor amiga, então vivia na minha casa. Era ótimo ter um espaço só nosso. Um dia ela veio normalmente na minha casa e conversamos como sempre. Quando ela saiu, senti alguma coisa estranha. Um cheiro, na verdade. Parecia um rato morto. Eu tenho um gato, então na hora pensei que ele tinha matado um rato e deixou jogado pelo apartamento. Procurei por todo canto, mas não achei nada. Eu realmente procurei. Decidi ignorar. Uma hora ou outra o cheiro tinha que passar, né? E se não passasse, uma hora ou outra eu ia encontrar o pobre animal morto e dar um fim decente a ele. Passou uma semana e essa amiga nunca mais veio na minha casa. Estranhei, mas às vezes ela sumia por conta do trabalho, então pensei que fosse isso. Durante essa semana eu passei muito mal. Peguei uma gripe muito forte e mal consegui trabalhar. Eu trabalho em casa. É bom por um lado, mas ruim pelo outro. Eu ganho enquanto eu trabalho, então não podia me dar o luxo de não trabalhar. A gripe foi só o começo. Depois de um tempo, caroços começaram a aparecer pelo meu corpo. Comecei a vomitar muito, ficar enjoada, passar mal, desmaiar e engordar como nunca. O engraçado é que quase não comia por conta dos enjoos, mas mesmo assim engordava ao extremo. Eu cheguei a ficar com obesidade nível 3. Mal conseguia me levantar. Foi um péssimo período na minha vida. O meu namorado percebeu minha situação e resolveu morar comigo para me ajudar. Essa foi uma grande prova de amor. A primeira coisa que pensei enquanto adoecia é que ele ia me deixar, mas foi justamente o contrário. Sou muito grata a ele. Ele me ajudou com o trabalho e cuidou de mim. Fui no médico diversas vezes, mas não adiantava muita coisa. Toda vez eu voltava com uma dúzia de remédios caros que não faziam nenhum efeito. Como pode? Paguei médico particular, fiz cirurgia, tentei terapias alternativas e nada. Como se já não fosse ruim o suficiente estar morrendo aos poucos, eu perdi o meu trabalho em um dia. Tudo que eu fazia foi hackeado e meu trabalho de anos foi para o lixo. Perdi minha renda. Meu namorado até que ganhava bem naquela época, mas não tinha condição de arcar com todo custo. Resultado, voltei para a casa dos meus pais. Meus pais agradeceram isso. Eles perceberam minha situação e pediram imediatamente para eu ir à igreja. Não acreditava em Deus, então rejeitei a ideia. Se alguém ia me salvar disso tudo, era o médico. Uma coisa estranha aconteceu nesse dia. Minha amiga que não via há um ano apareceu novamente. Ela ficou triste pela minha situação e disse que sentia muito por eu ter perdido o apartamento. Para a surpresa dela, meu namorado não desistiu de mim. Percebi isso quando ela viu ele e perguntou se ainda estávamos juntos. Confirmei e ela não pareceu nada feliz. Eu não contei isso, mas ela sempre teve uma quedinha pelo meu namorado. Na verdade, no começo do meu namoro, ela contou que gostava dele, mas entendia nosso amor e torcia por nós. Grande torcida. Não deu um mês e meu namorado começou a ficar mal também. Pensei que tinha pegado alguma doença por ficar muito próximo de mim e pedi para que ele se afastasse. Apesar de implorar diversas vezes, ele não aceitou e continuou vindo me visitar sempre que podia. Isso foi lindo, mas comecei a me preocupar. Ao contrário de mim, ele cada vez ficava mais magro. Isso começou a afetar o trabalho dele, e logo ele foi despedido. Aquilo para mim foi o fim. Eu era a culpada. Eu pensei em suicídio. Me suicidar e acabar com tudo isso e impedir que mais uma vida fosse estragada. Eu quase consegui, mas a minha mãe chegou mais cedo do trabalho e viu o que eu ia fazer. Ela me impediu e dessa vez ela afirmou que íamos à igreja. Eu rejeitei novamente a ideia e começamos uma discussão.
Meu namorado chegou em seguida e implorou para eu ir ou à igreja ou a um centro espírita. A única coisa que eu pensava que ia acontecer se eu fosse para a igreja é um exorcismo, então eu escolhi o centro espírita. Minha mãe disse que o marido da minha irmã mais velha era voluntário em um. Ela ligou e ele passou o endereço. Foi complicado até mesmo ir para o local graças ao meu mal-estar. Quando cheguei não senti nada, mas quando comecei a andar no ambiente, um grande mal me invadiu. Eu não aguentei e vomitei ali mesmo. Diversas pessoas se aproximaram e um cara mais velho me conduziu a uma sala. Ele fez praticamente um questionário sobre os meus últimos 5 anos. Eu expliquei que tudo começou no ano passado. Ele perguntou exatamente o que aconteceu e eu lembrei do cheiro de rato morto. Contei para ele e ele disse que teríamos de ir para o meu apartamento verificar isso. Expliquei 1000 vezes que o apartamento já tinha sido alugado por outra pessoa, mas ele insistiu. Quando chegamos, o porteiro me reconheceu. Perguntou se eu queria novamente alugar o apartamento. Fiquei surpresa ao saber que todo mundo que alugava se mudava logo em seguida. Subimos para o apartamento e o senhorzinho começou a sentir algumas energias. Achei tudo aquilo uma bobagem porque, como já disse, não acreditava em nada disso. Meu namorado e minha mãe, por outro lado, prestavam total atenção. Eu só me surpreendi quando vi que ele afastou meu tapete e retirou um piso falso. Eu morei por meses naquele lugar e nunca vi aquilo. O pior é o que estava dentro. Um rato e parte de algum outro animal apodrecendo junto com uma foto minha. Nem preciso dizer que senti muito medo. O senhorzinho me explicou que aquilo era uma magia negra forte para mim. Ele explicou detalhes, mas não prestei atenção. A única coisa que consegui pensar foi: fizeram macumba para mim. Quem? Logo depois que ele disse que a pessoa precisava ter um bom acesso à minha casa, eu lembrei da minha amiga. Contei para ele nosso relacionamento e como ela podia entrar e sair da minha casa sempre que quisesse. Ele disse que não podia confirmar, mas ia me ajudar. Eu não tenho permissão para contar o que aconteceu. De acordo com ele, contar isso para qualquer pessoa pode ser ruim. Afinal, ela pode tentar repetir e alguma coisa acontecer. Então apenas fique sabendo que eu melhorei após a ajuda do pessoal do centro. Foi uma melhora muito grande. Em um mês perdi 15 quilos, recuperei meu emprego e não fiquei doente. Meu namorado também voltou ao normal. O senhorzinho disse que a magia negra era muito forte, então ela ia voltar para quem fez, mas de uma outra forma. Não queria que isso acontecesse, se tivesse que escolher. O que eu passei eu não desejo a ninguém, mas infelizmente, tudo que vai volta. Uma semana depois, a garota que se dizia minha amiga veio me visitar desesperada. Ela me olhou melhor e ficou nervosa. Ela começou a me xingar e a perguntar o que eu tinha feito com ela. Eu só consegui chorar vendo a situação. Disse que nunca mais queria ver ela na minha vida e não fiz nada contra ela. Ela insistiu e meu pai expulsou ela de casa. Antes de ela sair, eu disse que tudo que vai volta. E por mais idiota que fosse, disse para ela visitar um centro para pedir orientação. Alguns meses se passaram e a mãe dela me ligou. Ela me disse que ela entrou em coma depois de sofrer um acidente de carro. Ela também contou que nesses tempos ela estava estranha e cada dia mais ficava doente. Fiquei mal por ela. Por mais que ela tenha feito mal a mim, tinha um carinho por ela. 8 anos não desaparece tão fácil da mente. Conversei novamente com o pessoal do centro, mas ninguém podia fazer nada. Algumas coisas estão fora do nosso limite, disseram. 2 anos se passou desde que tudo isso aconteceu. Comprei uma casa bem longe de onde morava para não ter que relembrar nada que aconteceu. Casei com meu namorado e estou grávida. De vez em quando eu vou visitar minha velha amiga. Ela continua em coma. A mãe dela já pensou em desligar o aparelho diversas vezes, mas ela sempre acaba desistindo. É triste ver a mãe dela ali todo dia esperando a filha acordar. Eu nunca contei para ela o que ela fez comigo. Disse que nos afastamos por uma briga boba. Não consigo imaginar o sofrimento dela. Imagine contar tudo. Melhor apenas deixar como está. Eu aprendi a ter fé nesses 2 anos. Tudo o que aconteceu comigo me fez pensar que se o mal existe, o bem existe. Eu não sei qual a minha religião e no que eu acredito, mas tenho certeza que existe uma força maior nos guiando. Só é preciso aceitar seus conselhos. Meu marido está bem agora. Ele faz faculdade de engenharia, mas já tem um ótimo emprego. Ele apenas quer expandir seu conhecimento. Eu ia começar uma faculdade de moda, mas resolvi esperar minha gravidez terminar. Depois de tudo que passei, a única coisa que eu quero agora é curtir a vida. Espero que todos que estão ouvindo essa história pensem muito bem antes de levar alguém para a sua casa. Não só levar para casa, como também emprestar e deixar essa pessoa ter contato com algo pessoal seu.
Se minha amiga de 8 anos conseguiu me fazer esse mal, imagina alguém que não me conhece. O mesmo vale para você. Tenha cuidado, de coração. Ninguém quer passar por nada do tipo. E se no caso você que está assistindo pense em fazer algo do tipo ou tem algum sentimento ruim como inveja por alguém, se lembre do que aconteceu com a minha amiga. Vale a pena pagar esse preço só para ver outra pessoa infeliz? Pense bem sobre isso.